Olá, que bom que você está aqui. Tem uma história que meu avô me contou quando eu ainda era uma criança e que eu nunca mais esqueci. E hoje eu quero compartilhar essa história com vocês. Havia um rei que gostava muito de passear nos arredores do seu castelo e ele fazia isso pelo menos uma vez por semana. Um dia, ele quis passear além daquilo que os seus olhos podiam ver. Sozinho, ele partiu com seu cavalo logo pela manhã no dia seguinte. Passando os limites da floresta que rodeava o castelo, ele cavalgou o dia todo e acabou se descuidando com relação ao horário. Preocupado em cavalgar à noite em terras que ele não conhecia direito, ele decidiu então voltar para o castelo dele. Ele procurou cavalgar o mais rápido que ele podia, mas a emoção acabou fazendo com que ele se perdesse. Ele não conseguia mais encontrar as referências para retornar ao castelo. Então ele continuou cavalgando e cavalgando e de repente ao longe ele viu uma luz no meio da mata e ele decidiu cavalgar até lá. Já era noite. Era uma casa. Ele desceu do cavalo, bateu a porta, uma senhora muito simples atendeu e ele decidiu não revelar quem ele era. Ele perguntou se ela poderia ajudar ele a chegar ao castelo, perguntando se ela sabia por onde ele deveria ir porque ele faria uma visita para o rei. E ela explicou para ele o caminho. Ele agradeceu, mas ele percebeu um cheiro de cozido vindo de dentro da casa. A senhorinha percebeu que ele percebeu o cheiro e convidou ele para comer um pouco daquela refeição. Ele estava com fome e acabou aceitando e adorou aquele cozido. Então ele pediu para ela escrever a receita porque ele queria comer outras vezes aquele prato. Então ele partiu com a receita agradecido pela hospitalidade dela. Ao chegar próximo ao castelo, ele encontrou seus conselheiros, os soldados, que já estavam procurando por ele, porque já era noite. E aí no castelo ele pediu ao melhor cozinheiro que preparasse aquela receita que ele trouxe para a próxima refeição. Mais tarde o cozinheiro preparou e trouxe para ele. E quando ele comeu já foi logo criticando, reclamando que o gosto mudou, que o cozinheiro errou, que o prato não era aquele. Então o rei pediu que encontrassem aquela senhorinha e que trouxessem ela para o palácio. Quando ela chegou, ela ficou muito admirada e impressionada em saber que o rei era aquele homem que esteve em sua casa. Então, ele pediu para ela ensinar para o cozinheiro aquele prato, porque o cozinheiro definitivamente não conseguia fazer. Ela pediu para provar o que o cozinheiro tinha feito. Quando ela provou, ela viu que tinha exatamente o mesmo sabor que o prato que ela tinha feito. Então ela disse para o rei assim: meu senhor, é o mesmo preparo, o gosto é idêntico, o prato é um prato muito simples, o nome dele é angu. O senhor tinha muita fome, por isso te parecia um banquete. Aí o rei conseguiu entender exatamente o que estava acontecendo. E aquele foi um excelente aprendizado para ele. Então, como forma de recompensa, de agradecimento, ele deu algumas moedas a ela e também deu outras ao cozinheiro. E eu contei essa história para dizer que a interpretação que a gente dá para as coisas determina muito a importância que cada uma delas tem. E esse aprendizado é libertador, quando você toma a percepção plena dele, entendendo que você pode dar um novo significado a cada uma das coisas que acontecem com você. E quando a gente consegue fazer isso efetivamente, muitos dos fardos que a gente carrega, de repente, se tornam mais leves e mais fáceis da gente lidar com eles. O nosso cérebro é muito flexível, a gente pode treinar ele. Isso nem precisa ser como se fosse um passe de mágica, uma mudança drástica. Vai fazendo isso aos poucos, devagar, ao longo do tempo. É aquele lance da gotinha d'água caindo num balde e enchendo ele todo no fim do dia. E começa isso não sendo tão rígido, tão rigoroso com você, entendendo que como ser humano você está em constante evolução, está em constante aprendizado. E que história você conta das coisas que aconteceram em sua vida? Qual interpretação você dá para o seu passado, para as coisas que você fez ou para as coisas que fizeram para você? Como é que você conta a sua história de vida? Que interpretação você tem dado para ela ao longo do tempo? O convite que eu sempre deixo é para que você entenda que o seu passado é somente fonte de aprendizado. Lembrar disso vai te ajudar a manter o foco nas coisas que são importantes e que realmente estão ao alcance para você poder realizar. Assim, você vai mudando o modelo de funcionamento do seu próprio cérebro, do seu pensar, e isso vai impactar positivamente e poderosamente no seu agir. Se eu pudesse te dar 2 dicas para começar a mudar isso, elas seriam: respeita a sua história e exercita o perdão. Respeita a sua história. Como eu disse, que história de você conta para você mesmo. De tudo que você é hoje, inclusive o discernimento que você está tendo para assimilar tudo isso que eu estou te dizendo agora, nesse vídeo, é resultado de um construto, de algo que foi sendo construído ao longo da sua vida. E isso tudo é o seu passado. Se você mudasse uma vírgula dele, você provavelmente deixaria de saber parte das coisas que você sabe hoje.
Então, se tiver que corrigir alguma coisa que tira a sua paz, de repente, ela estiver ao seu alcance de fazer, faz isso. Mas procura tirar os olhos do passado, caso ele esteja te deixando mal. Fazendo as correções e ajustes que você precisa fazer e estiver ao seu alcance, busca uma nova forma de interpretar tudo aquilo que te aconteceu. Uma forma que seja edificante, que te faça andar de cabeça erguida e com foco nas coisas que são realmente importantes para você, como o seu futuro, os seus relacionamentos, a sua saúde e a sua felicidade. A outra dica é: exercita o perdão. Aliás, perdoe e aceite. O perdão precisa ser treinado com os outros, mas também, sobretudo, com nós mesmos. Para você dar um novo significado para as coisas e conseguir focar naquilo que você quer realizar no seu futuro, você precisa mesmo passar pelo processo do perdão, do auto-perdão e da aceitação. Eu sei que é bastante desafiador e que é muito mais fácil de ver e falar quando a gente está fora da caixa, fora da situação. Mas é assim mesmo que precisa acontecer. Às vezes a gente precisa ouvir isso de uma outra pessoa. E isso que acontece com você, acontece com todo ser humano. Acontece comigo, acontece com o Papa, com o Bill Clinton, com o Obama, acontece com todo mundo. Por isso me ouve, perdoe e perdoe-se. Todos nós erramos. Se precisar pedir perdão, alguém peça. E é também muito importante que você se perdoe. E aceite que, como ser humano que você errou e que ainda vai errar. Faça de tudo para não errar, e se cometer erros, seja bastante lúcido, tenha maturidade e humildade para reconhecer, corrigir, reajustar a rota e seguir adiante. A vida é cheia de altos e baixos e você sabe disso. Às vezes a gente precisa que alguém lembre a gente disso, né? Eu espero que as minhas palavras te ajudem a dar um novo significado para algumas coisas da sua vida. E lembra sempre, as coisas têm o significado que você dá para elas. E se você curtiu esse vídeo, então deixe o seu joinha aí embaixo e já compartilha com outras pessoas que você acredita que precisam saber como dar um novo significado para algumas coisas que elas precisam ressignificar em sua vida. Fui!